Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do lugar onde você está me ouvindo e do horário, não é mesmo? Bom, meu nome é Kênia, o pastora Kênia, como você quiser me chamar. Nós estaremos hoje respondendo algumas questões em relação a um vídeo que foi colocado aí pra gente falando sobre a Igreja Relâmpago do Oriente, a Igreja do Deus Todo-Poderoso, e um rapaz que fez a crítica a esta igreja, chamando ela de seita. Antes de entrar, né, no assunto em questão, de fazer críticas, de fazer observações, a gente primeiro vai por parte. Né? Vamos tentar entender primeiro o que é seita, o que é religião, o que são ramificações ou denominações religiosas, para depois a gente entrar na crítica propriamente dita. Porque só falar por falar, né, explicar e criticar sem nada ter, né, como a irmã falou para mim, eu ouvi e não entendi nada. Então, para que isso não ocorra, nós iremos tentar detalhar para vocês esses conceitos, tá bem? A primeira coisa, o que é uma seita? Bom, eu peguei aqui alguns conceitos para vocês. O termo seita é usado amplamente e é aplicado a grupos que seguem a um determinado tipo de liderança que promove doutrinas e práticas novas, não ortodoxas, tá? Ou seja, seita, de forma geral, é um conceito complexo utilizado, tá, para grupos que professam doutrinas, ideologias, filosofia, religião ou político divergente da correspondente doutrina ou sistema dominante. Vamos trocar isso em miúdos. Ou seja, seita é tudo aquilo que não corrobora com um determinado tipo de crença que eu acredito. Então é uma coisa relativa, por exemplo. É ortodoxa, antiga. A gente também vai ver a explicação dessa palavra mais à frente. Então, se eu frequento aí uma ramificação da religião cristã, Assembleia de Deus, qualquer uma outra denominação ou ramificação que não esteja de acordo com a doutrina da Assembleia de Deus, né, eu posso denominar como seita. Então, como você vê, o conceito ele é cristalizado, mas o sentido em que se aplica é relativo, é fluido, nós podemos dizer assim. O que é a religião? A religião é um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identifica como organização religiosa. Religião também é um conjunto de princípios de crenças, baseada num livro de regras e condutas, num livro sagrado, num livro que diz o que essa religião deve ou não deve fazer, né? E que une seus seguidores numa forma de comunidade moral que é denominada, que é chamada igreja ou congregação. Tá? Dependendo daí das correntes teológicas, nós podemos chamar aquilo que nós chamamos de igreja é o nosso corpo e aquela quatro paredes é a congregação. Mas, pastor, o que é ortodoxia? Vamos entender o que é ortodoxo? O que é ortodoxo? Né? A ortodoxia é um termo rigoroso que segue estritamente as normas ou regras estabelecidas pela religião, pela ideologia, pela filosofia, política que essas regras adotam, como eu expliquei agora há pouco, né? Falei se eu estou na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista, né? O que nós podemos falar que as regras dessa igreja são ortodoxas, são rígidas, são fixas, não é? Então, por exemplo, se eu for para uma outra religião, tipo a Relâmpago do Oriente, que nós estamos fazendo a crítica ou Testemunha de Jeová ou Mormons, a gente pode chamar de seita. Por quê? Porque não reza de acordo com aquilo que está nas doutrinas, nas regras da Assembleia de Deus. Tá? O que é filosofia de vida? Todo mundo fala assim, eu sigo uma religião, eu sou budista, eu sou espírita, eu sigo uma filosofia de vida e não uma religião. Veja bem, embora toda religião seja uma filosofia de vida, nem toda filosofia de vida é uma religião. Então, se eu sigo qualquer denominação religiosa ou religião, eu estou seguindo uma filosofia de vida. Por quê? O que é o conceito de filosofia de vida? É uma expressão que serve para descrever um conjunto de ideias e atitudes que fazem parte da vida de um indivíduo ou de um grupo. A filosofia de vida também pode ser definida por uma conduta que rege a forma de viver de uma pessoa. Ou seja, qualquer religião que eu tiver vai me dar uma regra de conduta de como seguir. Então, embora toda religião seja uma filosofia de vida, nem toda filosofia de vida é uma religião, ok? Agora nós vamos lá.
o que é religião e o que são ramificações religiosas. Primeiro, a gente vai pegar as 5 maiores religiões do planeta, ok? Nós temos aí, em primeiro lugar, o cristianismo, com 2,2 bilhões de adeptos, não é? Em todo mundo. É a maior religião do mundo, ok? E ela é monoteísta e baseia os seus ensinamentos, ok? Em Jesus Cristo, e o seu livro de regras e condutas é as Sagradas Escrituras, comumente conhecida como Bíblia Sagrada ou Holy Bible. A segunda maior religião do mundo, islamismo, com 1,6 bilhões de adeptos. O islamismo é a segunda religião mais praticada do mundo. Além disso, é também um sistema monoteísta, né? E também não é só uma religião. A política dos lugares que servem o islamismo, ela é teísta. O que é uma política teísta? Ela segue as regras, né, para o país, a regra do país é de acordo com esse livro de regras e condutas. No caso do islamismo, o livro de regras e condutas é o Corão, né? Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. O Brasil, em sua maioria, é cristã, não é? Depois a gente vai verificar as ramificações cristãs. Mas em sua maioria é cristã. Qual que é o livro de regras e condutas do cristianismo? A Bíblia Sagrada. A política do nosso país é teísta? Não, ela é laica. O que é laica? Nos oferece a liberdade de culto religioso, seja ele qualquer um. E a política que é adotada é o que? Democracia. Nos países islâmicos, não. Nos países islâmicos, a religião se confunde com a política, ok? É basicamente a mesma coisa. A terceira... e lembrando, o livro de regras e conduta do islamismo é o Alcorão. A terceira religião maior do mundo é o hinduísmo, com aproximadamente 900 milhões de adeptos, tá? O hinduísmo é a terceira maior religião e a mais velha do mundo, segundo o que eu verifiquei. Beleza? Mas se a gente, enquanto cristão, for partir do pressuposto, né, lá de Gênesis, no capítulo 1, e se nós formos partir do pressuposto, né, do criacionismo, então a religião mais velha para nós cristãos é primeiro o judaísmo, e logo a seguir, né, o islamismo e o cristianismo. Mas aqui nós estamos falando de um termo de conceito geral de história do mundo, ok? Que não segue o criacionismo como nós seguimos. A religião se baseia no texto de... Qual que são os livros de regras e condutas do hinduísmo? É o Vedas, o Puranas e o Mahabharata e o Ramayana. Entre as principais religiões do mundo, o hinduísmo talvez seja a religião maior, que é uma das maiores religiões, e ela não é monoteísta, assim como o cristianismo e o islamismo. O que vem a ser isso? A crença de um único Deus. Tá? O hinduísmo possui mais de 300 mil deuses, é muita coisa. Então, a pessoa lá você pode adorar uma diversidade de Deus, né? De deuses diferentes. Tem Brahma, tem o... esqueci agora, gente. Só consigo lembrar do Brahma, mas aí depois você coloca aí embaixo para mim quais é que você se lembra, tá? Vamos então lá, a quarta maior religião, budismo, aproximadamente 376 milhões de adeptos. O budismo, eles não gostam de ser considerado uma religião, mas sim uma filosofia de vida, ok? É uma religião e uma filosofia que se espalha através da vida de Buda, né, que é o seu principal profeta. Então, o cristianismo, nós temos aí o principal profeta Jesus Cristo, o islamismo Maomé, o budismo Buda, e aqui o hinduísmo, como tem mais 300 mil deuses, então... dependendo do que você seguir. Então, voltando lá ao budismo, o seu principal profeta ou líder, Buda, né? Esse não deixou nada escrito, porém seus discípulos escreveram acerca de uma realização de um ensinamento que posteriormente fiéis pudessem conhecê-lo. Então ele não tem assim um livro de regras e condutas específico, né? Não que eu pudesse aqui olhar, que eu pudesse encontrar. Vou até tentar novamente aqui, livro de regras e condutas do budismo. Vamos ver qual que é o principal aqui. Sim, existe sim, tá, gente? O do principal livro de regra do budismo chama Pali Tripitaka e é conhecido como o principal texto sagrado, que significa o sexto triplo ou os 3 sextos da sabedoria, que conta a vida de Buda, o iluminado. Então, assim, esse aí, nome difícil, não vou nem repetir, depois vocês voltam e escutam de novo. Então vamos lá para o judaísmo, que é a 5ª maior religião do mundo. Ela tem 15 milhões de adeptos, não é?
os judeus, apesar da importância que teve ao longo de toda a história, hoje tem um número bastante reduzido de fiéis. Okay? Qual é o livro de regras e condutas do judaísmo? É a Torá. Deixa eu ver aqui, coloquei aqui a Torá e o Talmud. A Torá, basicamente, são os cinco livros, né, das Sagradas Escrituras, a Bíblia, o Pentateuco. A Talmud vai contar as histórias orais, né, tradicionais do povo judeu, beleza? Então, vamos lá, ok. Então, o que vem a ser ramificações ou denominações religiosas? Então, as 5 maiores religiões do mundo: cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, judaísmo. Então, a gente vai falar aquele que nos concerne, que é o cristianismo, tá? Mas primeiro vamos entender o que é vertente e o que é denominação religiosa, beleza? Então, lá, ó. O que são ramificações? São vertentes, correntes ligadas às interpretações dos livros considerados sagrados, de regras e condutas de cada religião, com a interpretação de cada vertente, mas que possuem o mesmo livro de regras e condutas. Eu vou colocar para vocês, depois dessa minha fala, um gráfico para te dar a entender mais ou menos o que são ramificações. Agora a gente vai explicar isso aí. Por exemplo, nós temos o cristianismo. O cristianismo veio a primeira igreja aí, pressupõe-se, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, com o advento da Reforma Protestante em 1517, no 31 de outubro de 1517, o que nós temos? A divisão da Igreja Católica. Logo depois vem a divisão da Reforma, uma próxima divisão dessa igreja, que é a Igreja Anglicana, e aí vem surgindo os vários movimentos. Eu vou colocar um gráfico para vocês dessas ramificações. Então, vai chegar um ponto que a gente vai dividir esse protestantismo que nasceu, saiu do seio da Igreja Católica Apostólica Romana, nos que nós chamamos hoje evangélicos, e esses evangélicos são pentecostais e neopentecostais, beleza? Mas todos são cristãos. Então, nós temos aí dentro do cristianismo pentecostal, Assembleia de Deus, Deus é Amor, do neopentecostal, Comunidade Cristã, Fonte da Vida, Universal e por aí afora. São todos cristianismo. Todo cristianismo. A gente não pode falar assim, qual que é a religião que você segue? Se você falar Assembleia de Deus, você está dando uma resposta equivocada. A Assembleia de Deus não é uma religião, ela pertence à religião cristã. A Assembleia de Deus é uma denominação religiosa do cristianismo, ou seja, uma ramificação do cristianismo, ok? Quais são os livros sagrados? Eu já falei aqui, né? Já falei sobre os livros sagrados, o judaísmo, já falei da Torá, do Talmud. Aí eu vou colocar para vocês aí a ramificação, as ramificações do cristianismo somente, tá, pessoal? Se alguém quiser aprofundar também, vou colocar assim muito sintetizado. Então, se você quiser aprofundar, aprofunde-se a partir desse estudo aqui. Primeiro, nós temos o cristianismo. Como eu falei para vocês, a Igreja Católica Apostólica Romana com 1,3 bilhões. Essa vertente do cristianismo tem 1,3 bilhões de fiéis, ok? Depois, e surgiu lá no século II. Esse 1,3 bilhões é do ano de 2017, tá? O censo. E depois veio a divisão da Igreja Católica, o protestantismo. Do protestantismo nasceu a Igreja Luterana, que tem aproximadamente 77 milhões de fiéis, e ela surgiu em 1521. A Igreja Católica Apostólica Anglicana, com aproximadamente 86 milhões de fiéis, e se separou da Igreja Católica em 1534, com o rei Luís VIII, né? Com aquele famoso filme Ana de Bolonha, né? Ele era casado com uma mulher da família Aragão. Eu não pretendi aprofundar, por isso que eu não anotei direitinho, tá? Mas eu sei que você pode entrar aí na internet e verificar vários filmes falando sobre a Ana de Bolonha, né? Que é a amante que o rei divorciou da sua esposa, rompeu com a Igreja Católica para casar com ela. Você também vai ver uns filmes chamados A Ana dos Mil Dias, porque ela durou pouco, tá? Depois disso, temos a Igreja Batista, com aproximadamente 455 milhões de fiéis, e nasceu em 1603. A Igreja Metodista, cujo líder é o John Wesley, 200 milhões de fiéis, nasceu
200 mil fiéis no Brasil, eu não consegui encontrar no mundo, tá? E ela nasceu em 1739. Então, assim, eu só peguei essas 4 mais principais vertentes, né, que saiu do movimento protestante, com Martinho Lutero, lá em 31 de outubro de 1517, e depois disso daí nós temos aí 2 divisões, que é o pentecostalismo e o neopentecostalismo. O pentecostalismo nós temos a Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Deus e Amor, Congregação Cristã e por aí afora. O neopentecostalismo, que veio, é um movimento cristão que veio após o pentecostalismo, tá? Universal, a Internacional do Reino da Graça, Fonte da Vida, Comunidade Cristã, Luz para os Povos, qualquer salãozinho desse que você encontra na esquina é considerado neopentecostal e não pentecostal. Por quê, professora? Qual que é a diferença? Vamos lá, então, pegar aí a diferença, tá, gente? O pentecostalismo é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, lá na Rua Azusa, né? A partir dos movimentos metodistas e batista. Portanto, nessas ramificações, os fiéis têm grande aceitação do Espírito Santo que pode operar milagres. Então, basicamente, aqui, o pentecostalismo é a igreja que acredita no Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, falar em línguas estranhas, e que vai aí nessa corrente de pensamento. O neopentecostalismo, para mim, em particular, é um movimento mais complicado, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque as observações das escrituras se baseiam, para mim, no meu ponto de vista pessoal, um pouco superficial. Olha, diferente dos pentecostalistas, os neopentecostalistas acreditam em costumes mais liberais e apostam nos bens materiais. Ou seja, a teologia da prosperidade, rodar no poder, sapatear no poder, né? Acredito que o diabo é o criador de todo mal, e quando a gente vai ler as escrituras, a gente vê que o diabo não criou nada, né? Então, essa é a corrente do neopentecostalismo, basicamente teologia da prosperidade. Eles se focam mais na teologia da prosperidade, focam mais aí no reteté de Jeová. Então, algumas também podem não focar no reteté, mas focam aí como é que fala, na teologia da prosperidade, dá tudo para Jesus, que Jesus te recebe, te dá em dobro. Então, por aí afora. Ok? Pessoal, eu dei aqui uma pincelada básica nesse conceito e ainda tem outras coisas para a gente discutir até nós entrarmos na crítica do vídeo propriamente dito, ok? Porque não adianta eu sair falando para vocês, catando aí, jogando. Eu vou entender. Quem está me ouvindo vai entender? Então, por favor, se tudo que eu disse para você agora, você surgiu alguma dúvida, eu peço por gentileza, coloca aí embaixo, por favor, nos comentários e pergunta para mim qual que é a sua dúvida e eu vou tentar esclarecer na medida do possível. Te peço em nome de Jesus, não deixe ficar na dúvida, ok? Nós estamos vivendo tempos difíceis, principalmente com o advento aí da teologia da prosperidade. Não quero falar que todas as congregações neopentecostalistas, elas estão afastadas das escrituras quase que 100%, mas boa parte delas estão afastadas das escrituras, assim, quase que 100%, e é um perigo isso. Okay? Porque a gente tem que priorizar o conhecimento bíblico, nós que somos cristãs e cristãos protestantes, e principalmente eu tenho eu tive minha base, né, dentro do protestantismo assembleiano pentecostal. Então, estudei muito, estudo muito, procuro compreender, porque a salvação ela é individual. Nós temos que manter a nossa fé, a nossa crença nos estudos das escrituras, não no diz que me diz. Por isso que eu falo para você tem todo o direito de duvidar de mim aqui, mas duvide da maneira correta, vai atrás buscar informações, não fique somente no, eu acho que você está errada, pastora, e depois não vai atrás. Achar por achar, minha filha, até minha sobrinha, quando começou a falar, achava muita coisa, ter certeza é que são elas. Então, meus amados e minhas amadas, eu espero que vocês tenham gostado e peço, por gentileza, que vocês se inscrevam no nosso canal. Eu estou tentando aí alavancar, não sou muito boa com comunicação social no sentido de estar aí mexendo na plataforma, tá bem? Então, não vou te dar uma periodicidade de quanto tempo eu vou colocar vídeo ou não, tá? Só peço que você, por gentileza, se inscreva, peça comentário, que à medida que vocês forem comentando, questionando, eu vou trazendo para vocês, de acordo com os meus conhecimentos, meus estudos, a resposta.
ok? Você tem toda a liberdade de discordar, mas por gentileza, discorde com respeito, beleza? Nada de palavrões, nada de discurso de ódio, né? Nada de ficar aí colocando dogmas e doutrina de homens. Nossa, a pastora tá de alcinha, nossa, não sei o que. Irmãos, não vamos fazer isso não, tá bem? Vamos discutir de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, tudo que você fizer, né, fazer para a honra e para a glória do Senhor e de acordo com as escrituras. Vamos sentar aí, tá bem? Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima. Como eu falei para vocês que ia fazer o gráfico, né? Tá aqui o gráfico, eu tive que usar de outro termo. Como eu falei para os irmãos, eu sou meio leiga nisso aqui. Ó, cristianismo, depois vem a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Vou colocar bem fixado aí, ó. Aí vai o protestantismo, depois vem a Igreja Luterana, depois vem a Igreja Católica Apostólica Anglicana. Aí depois dessa vertente nós temos aí a Igreja Batista, tá? O número de fiéis. Vamos caminhar agora para cá, vamos subir. Tá vendo aí as ramificações? Tá vendo? Deixa eu diminuir aqui para que vocês possam ver um pouco melhor. Olha aí, depois da Igreja Batista, nós temos a Igreja Metodista. Aí nasce o que, ó? O Pentecostalismo, Assembleia de Deus. Depois vem o Neopentecostalismo. É só um exemplo.